Oi, meu nome é Maria Luísa e hoje vou contar uma história assustadora para vocês. A Caixa de Pandora nunca existiu. Isso mesmo, a imagem mais famosa da mitologia, aquela mulher abrindo uma caixinha, é uma mentira de 500 anos. Não era uma caixa, era um jarro gigante, do tamanho de uma pessoa, usado para enterrar mortos. E o que estava dentro não eram só males, eram forças tão sombrias que foram apagadas da história que te contaram. Fique até o final, porque vou provar que a esperança pode ser a maior maldição da humanidade. Imagine um jarro de barro, do seu tamanho, pesado como um caixão, frio ao toque, selado há milênios. Algo se mexe dentro, arranhando, sussurrando o seu nome. Você abre, alguém abriu, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Antes do horror, havia um tempo em que a humanidade vivia no paraíso, sem doenças, sem dor, sem morte. A comida crescia sozinha. Ninguém envelhecia, ninguém sofria, ninguém chorava no escuro da noite se perguntando: por que eu? Esse mundo perfeito tinha um nome: a Idade de Ouro. Então, um titã chamado Prometeu fez algo imperdoável. O roubo que condenou todos nós. Prometeu olhou para os humanos, criaturas simples, vivendo como animais, e sentiu pena. Então, ele subiu ao Olimpo, entrou no salão dos deuses e roubou o fogo sagrado. Não o fogo que acende velas, o fogo do conhecimento, da consciência, da tecnologia. Ele desceu e entregou aos humanos. E naquele segundo, algo mudou para sempre. Os humanos abriram os olhos e, pela primeira vez, pensaram. Zeus, o rei dos deuses, sentiu a ofensa como uma facada. A punição foi brutal. Prometeu foi acorrentado a uma montanha, onde uma águia gigante devoraria seu fígado todos os dias. À noite, o fígado cresceria de novo, e no dia seguinte, aconteceria tudo de novo, para sempre. Mas isso não bastou para Zeus. Ele queria punir os humanos também, fazer eles pagarem por aceitar o presente roubado. E então Zeus sorriu e sussurrou 2 palavras que mudariam tudo. Criem uma mulher, a coisa que parecia humana. Hefesto, o deus ferreiro, desceu à sua forja. Ele pegou argila, água e começou a moldar algo que parecia humano, mas não era. Cada deus adicionou algo errado. Afrodite deu beleza tão intensa que era quase doloroso olhar. E desejo que queima como veneno. Atena ensinou habilidades, tecelagem, conversa, tudo para parecer normal. Então Hermes, o deus trapiceiro, se inclinou e sussurrou no ouvido da criatura. Ele implantou algo em sua mente, algo que nenhum humano conseguiria resistir. Curiosidade. Não a curiosidade normal, uma obsessão, uma coceira no cérebro que nunca para, que acorda você às 3 da manhã, que não deixa você pensar em mais nada. Elas a chamaram de Pandora, e ela abriu os olhos pela primeira vez. O presente envenenado. Zeus embrulhou sua arma em um vestido bonito. Deu a ela um sorriso e a enviou como presente de casamento. Para quem? Para Epimeteu, o irmão burro de Prometeu. Prometeu havia gritado para ele: nunca aceite nada de Zeus, é uma armadilha. Mas quando Epimeteu viu Pandora, esqueceu tudo. Ela era perfeita demais, sorria do jeito certo, falava do jeito certo.
Ele não percebeu que estava olhando para uma arma. A coisa que ela trouxe. Pandora chegou carregando algo. Um jarro enorme, antigo, do tamanho de uma pessoa. É meu dote, ela disse, sorrindo. Epimeteu olhou para o jarro, algo nele parecia errado. A argila era escura demais, velha demais, parecia que tinha sido desenterrado de algum lugar profundo. Não abra, ele disse. Nunca, ela prometeu. E aqui está onde a história que te contaram está completamente errada. O erro que escondeu a verdade. Por 2.700 anos, o poeta Hesíodo escreveu sobre o Pitsos, um jarro gigante de enterro. Sabe onde os gregos guardavam essas coisas? Em catacumbas, em templos subterrâneos, em lugares onde você enterra o que nunca deve ser encontrado. Avançamos para 1500, um tradutor chamado Erasmo está lendo o texto grego e comete um erro. Ele vê a palavra Pitsos e pensa, pixis, uma caixinha de joias. E assim, um recipiente do tamanho de um caixão vira uma caixinha decorativa. Por que isso importa? Porque muda tudo. Uma caixinha é uma história sobre curiosidade feminina boba. Um jarro de enterro é um ritual. É desenterrar algo que deveria permanecer morto. O jarro conectava Pandora à terra, aos mortos, às forças que vivem embaixo de onde pisamos. Não era decoração, era uma tumba, e ela estava prestes a abri-la. A noite que mudou tudo. Pandora estava sozinha. A casa estava em silêncio. Epimeteu havia saído, e ela podia ouvir o jarro. Não com os ouvidos, com algo mais profundo, como se algo dentro estivesse chamando seu nome, arranhando a tampa, implorando. Ela tentou resistir, juro que tentou, mas os deuses haviam colocado aquela coceira em seu cérebro, aquela necessidade de saber. Suas mãos tocaram a argila fria da tampa e ela puxou. O que saiu? Silêncio. Por um segundo, nada aconteceu. Então ela sentiu uma brisa fria, vindo de dentro do jarro. Mas não era vento, era algo vivo. Sombras começaram a se derramar, formas que não tinham forma, sussurros que não eram sons. Elas passaram por Pandora como água fria. Saíram pela porta, pela janela, pelas rachaduras nas paredes e se espalharam pelo mundo. Não eram monstros, eram algo pior. Eram a doença que come você por dentro enquanto você sorri por fora. A dor que não tem explicação e nunca vai embora. A fome que devora cidades inteiras. O trabalho que quebra suas costas e rouba seus sonhos. A inveja que transforma amigos em inimigos. A guerra que faz irmãos se matarem. A morte, a sombra que agora seguiria cada humano até o fim. Naquela noite, o primeiro humano sentiu dor de cabeça. O primeiro espirrou. O primeiro sentiu as costas doerem. O primeiro percebeu que estava envelhecendo. O primeiro teve medo do escuro. O primeiro morreu. A Idade de Ouro terminou em silêncio, como uma vela apagando. Pandora olhou para o jarro vazio, suas mãos tremendo. E bateu a tampa. Mas era tarde demais. Quase. A última coisa no jarro. Havia algo ainda dentro. Uma última sombra, menor, quieta. Seu nome era Elpis. Todo mundo traduz como esperança. E aqui está onde fica aterrorizante. Porque ninguém sabe se isso é bom ou ruim.
Teoria 1. O último presente. Talvez os deuses tiveram um momento de piedade. Eles soltaram todos aqueles horrores no mundo, mas deixaram a esperança para nos ajudar a sobreviver. Quando você está doente, a esperança diz: você vai melhorar. Quando você está sozinho, a esperança diz: alguém vai te amar. Quando tudo está escuro, a esperança é a última luz. A esperança ficou segura no jarro, sempre disponível, nunca vai embora. Parece bonito, né? Mas e se... Teoria 2. A maldição final. E se a esperança for pior que todo o resto? Pensa comigo. Se o jarro era uma prisão para os males e a esperança está trancada lá dentro, isso significa que ela é o mal. O pior de todos. Por quê? Porque a esperança te engana. Ela diz: espera mais um pouco, quando você deveria ir embora. Ela diz: vai melhorar, quando você deveria aceitar a verdade. Ela te mantém preso em relacionamentos ruins, em trabalhos que te matam, em situações sem saída. A esperança é a corrente mais forte, porque você escolhe usá-la. Os filósofos gregos diziam: esperança é expectativa cega. É a ilusão que te impede de agir. Sob essa luz, Pandora nos salvou quando fechou o jarro. Ela nos poupou da mentira final. Teoria 3. Algo muito pior. E essa é a mais sombria. A palavra grega elpis não significa esperança como pensamos. Significa expectativa. Sabe o que é expectativa? É viver sabendo que algo está vindo, mas não saber o quê. É acordar todo dia pensando: e se hoje for o dia? É esperar a ligação, o diagnóstico, a notícia ruim. Se Elpis tivesse escapado, você saberia tudo o que vai acontecer com você. Cada fracasso, cada perda, cada traição. Você saberia o dia que vai morrer. Como vai doer? Quem vai te esquecer? Ao trancar expectativa no jarro, os deuses nos deram a única misericórdia possível: ignorância. Vivemos sem saber o que vem. E isso é a única coisa que nos deixa continuar. Qual é a verdadeira? A resposta vai te arrepiar. Ninguém sabe. E talvez essa seja a parte mais aterrorizante. Os gregos deixaram propositalmente ambíguo, porque eles entendiam algo que tentamos esquecer. As coisas que mais nos confortam podem ser as que mais nos prendem. Quem realmente é a vilã? Aqui está a parte que vai mudar como você vê tudo. Pandora não é a vilã dessa história. Ela é a vítima. Zeus criou ela para fazer exatamente o que fez. Ele programou a curiosidade nela, como um vírus, como código malicioso. Ela não tinha escolha. Compare com Eva da Bíblia. Eva escolheu comer o fruto. Foi enganada, mas escolheu. Pandora foi construída como uma bomba relógio. Zeus estava esperando que ela abrisse. Era o plano desde o início. Mas durante 2.700 anos culpamos ela. Não Zeus, não os deuses que criaram os males. Ela. Por quê? Porque o poeta que escreveu isso, Hesíodo, queria justificar por que mulheres eram tratadas como propriedade na Grécia Antiga. Ele não estava contando uma história, estava fazendo propaganda. Viu? A primeira mulher destruiu o paraíso. Todas as outras são problemáticas também. E quando tradutores transformaram o jarro gigante em uma caixinha de joias, piorou tudo. Agora não era mais um evento cósmico,
Era uma dona de casa bisbilhotando. Reduziram uma tragédia divina a fofoca. O que Pandora realmente representa? Pandora é o espelho. Ela mostra o que significa ser humano depois do conhecimento. Beleza e destruição no mesmo pacote. Consciência e sofrimento. Liberdade e dor. Quando Prometeu deu o fogo, nós ganhamos consciência. Mas consciência tem um preço. Animais não sabem que vão morrer. Não sentem inveja, não se preocupam com o futuro. Nós sabemos, nós sentimos, nós nos preocupamos. Pandora é a personificação desse preço. Não um bode expiatório, um símbolo. Então, o que você faz com isso? A verdade é esta. O jarro foi aberto há 2.700 anos. Os males estão soltos. Eles vivem em você, em mim, em todos. A esperança, ou expectativa, ou ilusão, ainda está presa. E cada um de nós acorda todo dia com a mesma escolha que obcecou os gregos. Você prefere ter esperança e sofrer? Ou aceitar a verdade cruel e ter paz? Não existe resposta certa. Nunca existiu. Mas agora você sabe a verdade que esconderam de você. Não era uma caixinha, era uma tumba. Não era curiosidade, era programação divina. E a coisa que te mantém vivo pode ser a mesma que te mantém preso. O jarro está fechado, mas você abriria? Se isso mexeu com sua cabeça, destrói o like e se inscreve, porque tem muito mais verdade enterrado esperando por você. Comenta, você acha que esperança é salvação ou prisão? Você abriria o jarro? Compartilha com aquela pessoa que precisa saber que foi enganada a vida toda. A verdade sempre encontra um caminho.